Pronto. Bom, hoje eu vou dar para vocês uma contradica, brincadeira, porque na verdade eu tava vendo uma dica e isso me lembrou de outros, eu vou contar umas outras histórias, que é o seguinte, né? Você vai ouvir uma dica, a pessoa vai falar assim para você: olha, você quer que seu livro, se sua história fique mais empolgante, coloque uma contagem regressiva. É verdade? Pode ser, mas não necessariamente. Por dois motivos. Entendeu? A gente tem... se o leitor perceber que você está fazendo isso de propósito, na verdade isso vale para qualquer dica, se o leitor conseguir descobrir, entendeu? Isso que você está fazendo, o que você está fazendo vai perder o efeito, né? Então, qualquer técnica que você usar, o objetivo da técnica é não aparecer. No momento que ela aparece, ela perde a validade. Então, por exemplo, nesse exemplo de contagem regressiva, né, um caso bastante famoso é o Anjos e Demônios do Dan Brown, né, em que o vilão lá esconde uma antimatéria lá no Vaticano e ele tem um X tempo, né, até a bateria acabar para resolver o problema. Aí, nossa, que horror! Você realmente acha que o cara vai estourar o Vaticano no final? Não. Então, tecnicamente, essa contagem regressiva não é válida. Por exemplo, porque eu sei que não vai matar o protagonista nem acabar com o Vaticano. A mesma coisa em livro de primeira pessoa. O que muda no livro em primeira pessoa? Você pode perguntar. O livro de primeira pessoa é narrado pelo personagem. Então, se o personagem sobreviveu, não adianta eu ter colocado uma contagem regressiva, porque eu sei que no final ele vai sobreviver. Ele está contando história, ou ele está contando história morto, né? Quer dizer, pode ser Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que ele conta morto, mas fora esse caso não tem como, entendeu? Então é um problema. Escrever um outro tipo. Eu lembro que eu li esse livro, depois eu descobri a dica que o cara tinha usado. Que era assim, eu comecei a ler o livro, né? Eu não vou citar nome para não sacanear o autor, né? E aí no começo do livro é cheio de ação. Pau, Deus, da onde coisa acontece e tal. E aí a história começa. Achei estranho, né? Falei, bom, ele vai usar aquela técnica que é colocar uma coisa no presente, um passado para explicar, uma coisa no presente, um passado para explicar. Bom, tudo bem. Aí no segundo capítulo continua a história né? O terceiro capítulo continua a história do segundo. Falei, que estranho, né? Aí o quarto capítulo continua a história do terceiro. Falei, mas o que aquela cena meio de um monte de porrada estava acontecendo se ele não vai fazer nada? Não, alguém disse pro autor: você tem que pegar um capítulo do meio do livro que é cheio de ação e colocar no começo para empolgar o leitor. Falei, não, filho, não. Então não adianta você colocar um capítulo cheio de ação no começo, entendeu? Se o segundo capítulo é só explicativo, se o terceiro capítulo é só explicativo. Não adianta você pegar uma dica, entendeu? E usar ela assim, sem saber o que acontece, sabe? Sem deixar ela nas entrelinhas, entendeu? É aquela coisa, no momento que eu li, falei, putz, ele fez isso, né? Pegou um capítulo do meio do livro e colocou no começo. Entendeu? Que adianta? Adiantou alguma coisa se o resto da história ele não fez nada com isso? Então é isso que eu falo, cuidado quando você está pegando essa dica. Não pega a sua dica, por isso que a gente gosta até de analisar as coisas aqui no Aliteração, porque só dar dica e não explicar não vale, entendeu? Porque às vezes você não sabe, vai atrás, vê como é que funciona, para trabalhar isso de maneira correta no seu livro, que só de repente, eu vou pegar isso aqui e colocar uma contagem regressiva. Não, entendeu? Eu vou pegar o capítulo meio do livro e jogar no começo. Não é assim que funciona, entendeu? Saiba trabalhar, pesquise, se achou uma dica interessante, acha que ela é válida no seu livro, pesquisa ela antes de trabalha da maneira correta, sabe? Vai atrás de uma leitura crítica e pergunta à pessoa, tá bom? Funciona? Sabe? Que é para isso que existem esses profissionais, para o seu livro, sabe, esteja pronto para publicação quando você estiver efetivamente terminado, tá certo? Então essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado.